E aí, gente, tudo bom com vocês? Boa noite, bom dia, boa tarde ou boa madrugada. Aqui é boa madrugada, é meia-noite e uma. E primeira coisa, eu queria muito agradecer a vocês, a cada um que pôde ouvir o meu podcast. Eu estou muito feliz porque o último podcast que eu fiz, que era reality show, mais de 30 pessoas escutaram meu podcast. Eu tô muito feliz mesmo. Também teve a outra conquista no meu canal, que tinha 75, agora são 82 inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês. Realmente eu tô muito feliz com essas duas vitórias que eu tô tendo. E realmente eu tô muito feliz que tem outras pessoas que também estão apreciando assim o que eu falo, ou sempre gostaram um pouco, né, dessas minhas maluquices. Mas agora, vindo diretamente pro que vocês estão vendo, né, no título, hoje eu vim falar de HQ, cara. Sim, HQs. Eu tava lendo muito livro, né, mas eu tava vendo até um aplicativo de HQ porque tava sentindo falta, sabe? Assim, dar uma variada na leitura. Cara, HQ é muito bom, velho. É muito bom. Principalmente porque te estimula principalmente a criatividade e o modo filosófico que faz isso. Eu tinha terminado de ler, é uma HQ de 10 volumes, se eu não me engano. E é a de 1914 e 1918. Ou melhor, 14-18, que é uma HQ que fala sobre a Primeira Guerra Mundial, que é os alemães estão... Fala a história de 8 caras, né, que eles serviram na guerra, né, eles serviram no exército dos franceses. E eles foram convocados de novo para participar disso, saca? E nessa primeira guerra eles falam como é que tá tudo acontecendo, sobre as catástrofes, a violência desenfreada, como é, os sargentos que eram realmente, assim, antigamente tinha alguns que escapavam, mas realmente é absurdo as condições que eles ficavam. Então a HQ, ela te dá um fator de estralo, principalmente que você vê todas as imagens e você não fica enjoado. Lógico, tem umas HQs que ninguém assim suporta, né? Mas as HQs, elas te ajudam a ficar na história. Por exemplo, tem muitas pessoas que não entendem certos livros, como eu. Eu tava tentando ler o Guarani, se eu não me engano, que é Machado de Assis, e eu não tava conseguindo. Só que não tava conseguindo interpretar o que tava lá. Só que eu tava pesquisando e acabei encontrando uma HQ que resume a história do Guarani. E que eu achei fantástico, que eu consegui. São mais ou menos umas 40 páginas. E eu realmente consegui entender um pouco a história, entendeu? Eu consegui entender o contexto sobre tudo o que estava acontecendo ali. E é magnífico. E eu tô vendo também que as HQs estão ganhando um pouco desse espaço. Como é que eu posso dizer? Não é literal. É um espaço da literatura, principalmente a literatura brasileira, e está incentivando as crianças pequenas a poder ler um pouco disso, entende? E eu fico indignado que alguns pais não conseguem ou não dão atenção a essas HQs, que para algumas pessoas são desenhos estúpidos, mas para as outras te dá um estralo de imaginação, um estralo sobre alguns fatos, assuntos que muita gente nunca nem pensou em documentar. Uma HQ também, né, que eu tava lendo, só que infelizmente eu parei, é o Watchmen, que realmente é magnífico. Os assuntos que eles abordam,
como eles abordam a arte que é feita, o quadrinho, a forma filosófica que o quadrinho é apresentado a cada parte. Se eu não me engano, são 12 volumes, e esses 12 volumes você realmente fica interessado, entendeu? Você não se cansa de ficar vendo aquilo ali. As primeiras HQs que eu estava pesquisando surgiram em 1895. 1895, com o famoso jornal, se eu não me engano, que vinha aquelas tirinhas. Eu lia muitas tirinhas do Snoopy e da Mônica nesses jornais. E ali começou a pegar embalo, porque outros jornais queriam fazer aquilo. E foi o Richard Outcault, se não me engano, que começou a fazer essa mini revolução, né, nas HQs. E aquela velha ironia, ou ironia não, aquele velho clichê: a criança pede pro pai ler HQ, ou o pai separa HQ pra criança. Eu já vi isso muitas vezes em filmes um pouco mais antigos, né? Mas eu tava pesquisando aqui um pouquinho e eu vou falar um trecho. Eu pesquisei assim pela metade, né? Mas quero que vocês se toquem. Se toquem não, vejam que eu pesquisei. Se toquem. Histórias em quadrinhos ou HQ é o nome dado à arte de narrar histórias através de desenhos e textos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: o enredo, os personagens, tempo, lugar e desfecho no geral. Apresentam linguagem verbal e não verbal. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual para trazer o leitor para dentro da história contada, para comunicar as falas dos personagens, por exemplo, que é magnífico, e os temas que são abordados que geram essa particularidade nas HQs. Eu estava vendo que as HQs elas também exploram um pouco mais do cinema em si, porque elas te ajudam a imaginar a cena, te dão aquele ápice, entendeu? De querer puxar um pouco mais sobre aquilo, ver como é assim, e você começa a não olhar o mundo do mesmo jeito como olhava antes, se é que vocês me entendem. E algo surreal, se liga, surreal. Tava lendo até uma coisa, assim, eu nunca entendi a história pelo livro, assim, que eles davam na escola, né, o livro de história e contava, eu sempre me perdia. Mas eu tô lendo outra HQ que é A Batalha. E assim, ter aquela satisfação que você realmente tá entendendo aquilo ali de uma vez por todas, tá compreendendo, tá entendendo como é encaixado, os diálogos como são feitos, as imagens que você realmente não se perde, porque tem palavras no português que são quatro significados e você meio que se perde. Então, tem certas pessoas que eu já observei que usam o dicionário e às vezes elas perdem interesse de ler o livro porque elas precisam ficar parando, pegar o dicionário e lendo, entende? Então, já a HQ não, ela te dá um impulso para ler. Por exemplo, se tiver uma HQ com 66 páginas, você não vai ligar se tem 66 páginas. Você vai continuar lendo. E isso é muito irado, muito irado. A história de Watchmen também é muito boa, porque são heróis que, assim, como é que eu posso resumir? Mas tem um filme, Watchmen, que foi feito, lógico, pelo Snyder Cut, um baita de um diretor. E a história de Watchmen é baseada em uma cidade na qual há heróis e vilãs, como toda história comum. Só que esse enredo dessa história
Desculpa se eu não souber explicar bem, mas o enredo dessa história é como se fosse uma novela, só que bem melhor. Tem um filme deles, mas eu recomendo mesmo que vocês usem, que vocês pesquisem como é a história, como é o enredo, porque é sensacional, sensacional. Eu queria muito que os professores pudessem distribuir HQs pro pessoal, porque ia estimular 3 vezes mais a cognição dos alunos. A gente vê muito aqueles alunos, quando você pega um livro, você quer primeiro ver as HQs, mais um ponto para você querer ver. Outro ponto para HQs entrarem para escolas, porque a maioria das vezes, quando a gente está vendo uma revista ou está vendo um jornal, a gente é guiado por imagens. Maior parte da nossa leitura ou coisa do gênero é movido por imagens. Se tiver um texto falando sobre a África e uma foto, sei lá, sobre africanos com fome, você vai ver a imagem e vai associar o texto com africanos morrendo de fome, entendeu? Outra coisa também que eu queria muito que vocês lessem uma HQ, sei lá, uma HQ de heróis ou coisa do gênero. O que eu incentivo para vocês é ler as HQs que eu já li, que é 14 e 18, é literalmente isso, é 14 e 18, que foi feito em 2000 e, se eu não me engano, 2017 ou 2018, ou foi 2020, eu não sei, mas é uma HQ recente. A Batalha, que é de Napoleão. Napoleão é um fator histórico que o Napoleão, assim, revolucionou, tanto na política, tanto como na... É uma história do Napoleão um pouco mais sobre a carnificina das batalhas antigas, que é muito bom, velho. Então, assim, só pra finalizar, né? Porque é um assunto meio que fechadinho e era bom com outras pessoas falando. Mas eu queria muito compartilhar com vocês porque eu tive esse gatilho. E eu tava lendo as HQs e vendo que tem muitas HQs que ajudam a gente a interpretar, a pensar, a ver o mundo de uma forma bem mais diferente. Tem até pessoas que aprenderam mais com HQs do que com a vida. Incrível, né? E eu queria muito que vocês puxassem o tempo. É assim, sei que o livro de vocês é muito importante. Tem livros que às vezes são até melhores que HQs, mas assim, desculpe falar, mas pra mim HQ é muito melhor que um livro. Né? Tem livros que são bons, que empatem, mas pra mim a HQ é como eu já falei, a HQ ela transmite pra você algo que é indescritível, mas você consegue analisar, consegue pensar, consegue ver como são os personagens, como são feitos cada pessoa, como são feitas as histórias, como são feitos até os enquadramentos de cada pessoa, e você se sente lá, você se sente um dos personagens, como se fosse uma conversa, você se sente vendo aquela conversa. Por mais que sejam feitos em onomatopeias, que é o pá, traque, enfim, você realmente imagina aquilo. E principalmente porque as HQs, elas dão pro artista uma puta de uma liberdade que você realmente consegue imaginar como é a cena e sem aquela censura, porque são desenhos, ninguém vai se ferir, mas você realmente consegue sentir o que eu tava falando pra vocês, que é o 1418, que é a Primeira Guerra. Você consegue sentir o que cada um tá ali, tá ligado? O que cada um tá aflito, o medo de morrer na guerra e principalmente a carnificina visceral que você, porque assim, é o que toca as pessoas, desculpa informar, mas o que toca as pessoas, que as pessoas falam, nossa, realmente essa história é boa,
é a carnificina, é a desgraça que realmente consegue motivar as outras pessoas, entende? A continuar lendo, a continuar vendo as histórias, a roer as unhas para saber o que vai acontecer no final, a respirar fundo e tentar imaginar que seu personagem favorito não vai morrer, mas infelizmente ele vai, porque é assim que uma história é muito boa. Mas enfim, galera, era isso que eu queria falar. Hoje o tempo foi um pouquinho assim, um pouquinho curto, né? 15 minutos, tá bom? Porque é uma história, assim, é um podcast um pouco mais fechado, porque HQs não é uma coisa muito aberta, mas eu queria falar a minha ideia sobre as HQs e porque elas são maravilhosas. Mas quem sabe eu falo no futuro um pouco mais sobre elas, faça uma parte 2, eu não sei. Mas tecnicamente que isso aqui é uma parte 2 sobre os benefícios da leitura. Só que uma versão de histórias em quadrinhos. Então tomara que vocês tenham aprendido, eu aprendi muita coisa hoje. E tomara que vocês tenham um dia maravilhoso, uma tarde maravilhosa, uma boa madrugada. E aliás, me sigam lá no YouTube, que eu não sei se o site vai estar junto com o meu perfil, né? Mas o meu YouTube é Mais Um Poeta. O meu Instagram é j.juan _ um poeta. Me sigam lá. Sei que eu não posto muita coisa, lá é meio que só coisas que rotineiras, né? Mas qualquer coisa eu posto coisas lá, posto conteúdo que vai sair no canal, enfim. Então é isso. Muito obrigado por mais um podcast. E compartilhem isso com seus amigos, vejam o que eles acham, conversem, discutam, enfim. Tenham um bom dia, uma boa madrugada. E eu vou me mandar até mais um podcast. Valeu!